Graça e paz, meus amados queridos irmãos, da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu venho fazer o vídeo aí, falando uma coisa muito séria, né? E peço para vocês ter paciência. é, o meu celular não tem filtro de luz, né? Se tem, eu não sei usar ainda. E não tô usando a luz para não refletir a luz aqui no monitor e passar aí para vocês como tem acontecido nos outros vídeos que eu gravo, né? Vai ter momentos que eu vou ter que utilizar da luz natural aqui, tá? Mas hoje eu tô sem luz, graças a Deus o meu celular a imagem não fica tão escura, né? E eu tô pegando a luz de fora. Então vocês vão escutar alguns ruídos, alguns barulhos, algumas pessoas falando, tá? Mas porque eu não quero pegar o raio aqui da lâmpada aqui, né? Então vamos lá, o assunto é sério, o assunto que eu venho trazer é um assunto que já tá bombando aí, que muitos de vocês já devem estar ciente, né? Direto ao assunto aí. Quando eu digo do sistema corrupto, das intenções malignas dos senhores do mundo, e não só dos senhores do mundo, mas das ideologias mundanas que são pregadas pela mídia, que são pregadas pela falsa religião, pelo falso evangélico, que são pregadas até pelos alguns governantes corruptos, né? Aí as pessoas falam que eu sou louco, que eu sou biruta, que eu tô exagerando, que a gente como que é? Teórico da conspiração, que a gente é fake news, que a gente como que fala mais lá? Fanático religioso, né? Então, mais uma prova aí, e não sou eu que tô falando, já tá estourando tudo aí, esse assunto, e nós, sem medo de reação, de punição, nós como cristãos temos que dar a cara. Deus está levantando muitos irmãos aí no YouTube, que tem canal no YouTube, para poder fazer certas denúncias, abrir os olhos espirituais das pessoas para malignidade que está acontecendo neste mundo aqui. A gente já sabia que esse tempo ia chegar, né? Os cristãos despertos já tá ciente, mas tem muitos dormindo ainda, protegendo coisas erradas, defendendo ideologias erradas, defendendo o erro como se fosse o certo, né? O certo virou errado, o errado virou certo, né? Infelizmente o mundo agora está assim envenenado, contaminado com a pecaminosidade, né? Não de pessoas sinceras que sabem que todos nós somos pecadores e temos que nos regenerar pela fé em Cristo Jesus, pela obra que ele fez na cruz para nós, e tem o verdadeiro sentimento de arrependimento. Agora tem aqueles que são do outro mesmo, não querem se arrepender, querem ver viver o mundo de pecaminosidade. Eu não estou aqui para julgar ninguém, não é um julgamento, é uma constatação de fato do que está acontecendo no mundo, né? No nosso redor. Eu quero fazer o vídeo não muito longo, mas não sei se vai ser possível, tá? Porque o assunto é grande. Mas eu não vou ficar nesse vídeo aqui não, eu vou fazer vários vídeos desse mesmo assunto e basando até com outros irmãos, tá? E a gente tem que ter coragem, como guerreiro de Cristo, de se levantar contra essas ideologias mundanas que estão arruinando as famílias, estão arruinando a sociedade, estão arruinando e atingindo nossos pequeninos, nossas crianças, com essas ideologias do inferno, do diabo, que estão se plantando aqui. E é isso mesmo que eles querem, destruir a família, né? Então vamos lá, vamos pro vídeo. Todo mundo sabe aí do caso que estourou, da denúncia do nosso colega aí de redes sociais, né? Felca. Eu sou um membro pequenininho, meu canal não dá nem pro cheiro. Né? Mas tem, graças a Deus, Deus está levantando pessoas que tem muitas visualizações, seguidores, tem milhões de seguidores. Tem os influências do mal, maligno, que traz ideologia, que traz o falso evangelho, mas tem os que Deus está levantando que são sinceros para fazer denúncias, denunciar as ideologias corruptas, denunciar o sistema corrupto, mas esses que se levantam, eles são perseguidos, são punidos de várias formas, de maneira física, de maneira espirituais, porque isso também está relacionado ao mundo espiritual. A gente que é cristão sabe disso, né? Só os indoutos e constantes que não enxergam, né? Infelizmente. Então, Felca veio aí trazer essas denúncias aí, né? De adultização, né? De crianças, adultização, né? E erotização das crianças. E os pais, até os pais estão envolvidos, né? Vendendo
corpos dos seus filhos. A palavra é essa, irmãos. Eu vou medir algumas palavras aqui, mas outras eu não vou medir não. Porque a verdade tem que ser dita, doa quem doer. Temos que denunciar o pecado. Não, a gente aqui não está para julgar pessoas, está para julgar o pecado que está no ser humano e que se manifesta no final dos tempos com toda a força para desviar as pessoas de Deus, da união da família, destruir as famílias, destruir casamentos, destruir os filhos, vão atingir os nossos pequeninos, né? E essa é uma pauta da agenda aí dos governantes corruptos, né? Eu não vou nem falar de direita e esquerda aqui, porque já causa polêmica e fala que não tem nada a ver. Eu não estou defendendo partido nenhum, de novo, não defendo, mas as pessoas são extremistas. Quando você fala, cota umas ideologias, já fala que você é de partido X, de partido A, sendo que eu não voto em ninguém, eu não acredito nem em direita nem em esquerda, tudo para mim é corrupção, tudo é uma enganação, é uma hipocrisia, é uma manipulação para jogar pessoas uma contra a outra. Eu já disse isso, vou repetir quantas vezes for necessário aqui no meu canal. Mas infelizmente eu sou um membro pequeno, meu canal não tem muito alcance, né? As pessoas não se interessam pela verdade, essa que é a maioria do ser humano, não quer ouvir a verdade, não quer saber de Bíblia. Os cristãos que se levantam, alguns cristãos aí que tem canal no YouTube, não estou generalizando que tem os usados do Senhor verdadeiros, né? Graças a Deus ainda tem, mas são para distorcer o evangelho, para aprovar a promiscuidade, um evangelho de amor, só de amor, que não tem renúncia, que não tem arrependimento de pecado, não se fala de pecado, não se fala do livro das revelações mais, que apontam a essas coisas aí que está acontecendo nos dias de hoje, não a depravação geral, a depravação de mente humana, mas também as corrupções, as guerras que estão acontecendo, né? As ideologias, tudo isso está relatado no livro de Apocalipse, mas as pessoas fogem porque elas não querem a verdade, elas só querem o melzinho, a parte boa das escrituras. Eu nunca vi um cristão que diz que é cristão e só aceita o que ele quer das escrituras. Ou fala que a palavra de Deus não é, a escritura não é a palavra de Deus, que o Deus Criador não é o Deus da escritura, para afastar as pessoas dele, para poder a pessoa viver numa vida de pecado e promiscuidade, né? Tem muitos aí que você não sabe nem quem confiar mais, irmãos. Você não sabe, daqui a pouco, Deus falou para mim que o engano ia ser tão grande que você não ia saber quem confiar mais. Você não, muitos não saberiam que não estão alicerçados nas escrituras, o que é a diferença do certo e do errado, que o certo ia virar errado e o errado ia virar certo, né? Então, muitos estão sendo iludidos, defendendo coisas abomináveis para Deus, né? E achando que estão certos, estão no caminho certo, né? E a gente que é o fake news, nós que denunciamos o nosso canal, o canal dos verdadeiros que falam as verdades, que falam as coisas, ensina a coisa certa, esses canais são derrubados e quem ensina promiscuidade, quem ensina ideologias mundanas, esses canais são elogiados, são aplaudidos, não são perseguidos, né? Infelizmente é assim, é o mundo que a gente está vivendo. Isso já está relatado nas profecias bíblicas, que ia ser assim, muitos de nós iam ser perseguidos, alguns iam ser até presos, que é o que está acontecendo hoje, por denunciar corrupção, por denunciar malignidade, né? No mundo corrupto. E a injustiça ia reinar, porque a justiça certa que só vai ter nesse mundo é de Yahshua, é de Yeshua Hamashia, nosso Salvador. Não vai ter ninguém que vai trazer paz ao mundo humano. Não, né? Eu tenho idolatrando homem, político, aí fulano vai trazer a paz, ciclano vai trazer a melhoria, tal, vai idolatrando o homem, vai. Então eu venho também aqui fazer a minha parcela, né? De denúncia. E isso daí não é de hoje, gente. Já tentaram destruir aí como que fala? O filme Som da Liberdade, para não denunciar, porque o filme Som da Liberdade já criticava essas ações aí desses malignos, né? Tantos de pessoas da alta envolvidas nisso aí, né? Que eu não posso falar aqui claramente. Pessoas do poder aí, né? Que tá na gestão das nações aí, né? Tantos de muitos artistas aí, alguns são genuínos, são honestos, fazem seu trabalho com honestidade, mas outros estão envolvidos em escândalo. Aí a gente já viu o caso do lado internacional do POF, né?
Eu não sei se Puff, o cantor aí, que estava envolvido em vários escândalos, né? Entendeu? Então, isso daí já vem correndo há muitos anos. E agora, por que eu vou fazer esse vídeo aqui? Porque parabéns ao Felca aí, né, que denunciou essas coisas aí. Mas, infelizmente, né, a denúncia dele prossegue. A gente tem que lutar contra essas coisas mesmo. Contra a erotização dos pequeninos, né? E que fazendo com que eles percam a infância dele e fique entrando numa fase adulta que nem eles viveram a infância ainda, viver uma adotização, né, precoce, né, forçando as crianças, ensinando ideologias de gênero às crianças. Quando eu falo que isso existe, que até nas escolas existe, e eu vou provar, vou fazer vídeo em cima de outros irmãos que estão falando a mesma coisa, fala que a gente está inventando, está criando, que não existe. Eu não estou generalizando, irmãos, que tem em todas as escolas isso, porque isso daí vem de uma coisa, aqui no Brasil eu tô falando, porque tem no mundo também, tá? Mas eu tô falando aqui do Brasil. Isso aí vem do lado, não é que eu tô, de novo, não tô defendendo partido, mas vem da esquerda, irmãos. Essas ideologias vêm da esquerda. Quer dizer, tem direitos humanos para o criminoso, mas não tem direitos humanos para a vítima. Entendeu? Então, as ideologias já entrou nas escolas, faz a cabeça da juventude, né? A juventude aí hoje você vê que está perdida, está indo para o caminho de promiscuidade, de vício de droga. Tome cuidado, a gente fala sempre, eu já falei no meu vídeo aí, não me deram atenção. Tome cuidado você colocar celular na mão de criança, dos seus filhos, porque você não sabe com quem que ele está se relacionando nas redes sociais. Vocês não sabem que tipo de gente ele pode estar conversando. Alguém pode marcar o encontro quando o pai está trabalhando, a mãe está trabalhando, fazendo serviço de casa, criancinha sai e vai lá, marca o encontro, ó, tá aqui um doce e tal, e ó, some com seus filhos, né? Ou vai fazer coisas com ele que não dá nem para se falar aqui, né? Tem aí os que eu não posso falar aqui, Apocalipse fala, né? Se fosse ler o livro de Apocalipse, que Deus fala que bem-aventurado é aquele que lê e guarda a palavra daquele livro, né? Porque fala que vai nos últimos tempos, tanto por meio da religião, como por meio de comércios, de pessoas poderosas envolvidas, né? Nisso daí vai vender corpos e almas de homem, é o que está acontecendo. Os próprios pais vendendo as filhas para ganhar dinheiro em troca de monetização, né? Para expor o corpo de um inocente, fazendo o inocente perder a sua pureza, né? Porque a Bíblia fala que bem-aventurados aqueles que têm uma fé como de uma criança, que é uma pureza de coração, porque as crianças são puras, delas são reinos do céu, né? Só que estão transformando as crianças e os adolescentes em maneira de se vestir como, desculpa a expressão da palavra, irmãos, mas é o que está acontecendo, né? Como prostitutas, elas estão se vestindo e fazendo dancinhas, né? Sensuais, né? Aí atiça os pedófilos, né? Aí atiça esses doentes, entendeu? E eu não tô falando de doença que é doente assim que nem eles defendem aí, que tem que se tratar, coitadinho deles, coitadinho uma pinóia. Isso daí é uma safadeza, uma imundícia dos infernos, tá? Porque então todo criminoso agora vai ser vitimizado, vai ser coitadinho. Por isso que o país está do jeito que está. As leis não funcionam, certo? Não funciona as leis desse Brasil aqui. Ah, não pode mexer na Constituição. Ah, não pode mexer, mas para favorecer eles lá que estão lá no poder, aí pode mexer na Constituição, como já mudou. Já muitas coisas, certo? E outra, isso é conversa para boi dormir. E só quem cai são as boiadas que estão dormindo. Desculpa a expressão da palavra, essa é a verdade, tá? Tem que dar um chacoalhão para ver se as pessoas acordam nesse país aqui. Meu, a pessoa só vive de pão e de circo. Só quer trabalhar e se divertir. Você acha que a vida é só isso. Você não tem que estudar para não ser enganado, para não ser manipulado. Enquanto isso, as criancinhas aí estão sendo aliciadas, atacadas e todo mundo está dormindo. Como se fosse normal. Eu fiz um vídeo aí da Inê Rocha aí que cantou aí. Evangelho de Fariseu, denunciando a ilha de Marajó. Ó, teve pouca visualização. Porque ninguém tá nem aí com isso. Não aconteceu comigo, não é comigo, eu quero, ó,
que se exploda. É assim que o ser humano faz. Quer pão e circo. Entendeu? Ele acha que viver é isso. Trabalhar e se divertir. Vamos pra festa, oba, oba. Só tem isso no mundo. Não que não possa se divertir, ter o lazer. E a gente não tem que trabalhar. Eu tô falando que a pessoa só vive disso. A pessoa não busca por Deus, não vai ler as escrituras, não vai orar, não vai buscar a presença de Deus para andar nos caminhos do Senhor, porque a palavra é direção, é luz para os nossos pés, para a gente não ir para o mal, para não deixar o pecado tomar conta do nosso corpo, da nossa mente, e nós botarmos atos abomináveis em práticas, entendeu? E as pessoas estão sendo adormecidas e distraídas, porque a mídia dá isso, dá distração, seriados, coisas. Eu não estou falando que é errado assistir televisão, não, irmãos. Mas é errado dependendo do que você está vendo, dependendo do que você assiste na frente dos seus filhos, que você deixa os seus filhos assistir. A culpa são dos pais, são nossas também, porque a gente larga de mão, não vê o que seu filho está vendo no celular, né? Não só com quem ele está conversando, mas que tipo de coisa que ele está assistindo. Tem desenhos que tem ideologias de bruxarias. Eu falo isso aqui, as pessoas zombam da minha cara. Fala que eu sou religioso fanático, que eu sou conspiratório. Não dá atenção porque eu falo. Tá aí, ó. Agora aí o que está acontecendo aí, né? Ideologias em alguns desenhos de gêneros, ensinando a criança. A criança, gente, preste atenção, ela não tem a mentalidade formada ainda. A mente dela tá em evolução, não é igual um adulto. O adulto sabe diferenciar. Que você vai ver uma ficção, um filme, você não vai, você sabe que aquilo é ficção. Mas se tem alguns adultos que não sabem separar a ficção da realidade, vai lá. Que eu já vi, eu já presenciei caso de pessoa repetir o que vê no filme, vai lá, sai e mata, sai metralhando nos lugares aí, outro vai lá ó, eu conheço gente que entra em depressão por causa disso aí. Outra, pessoas que se cortam com gilete, meninas, adolescentes que se cortam por causa das redes sociais, desses negócios que tem aí nas redes sociais aí, gente. A pessoa duvida quando eu falo isso daqui, fica debochando da minha cara. Eu tô falando do assunto sério, fica falando que eu sou teórico da conspiração, então tem muitos teóricos aí da conspiração aí espalhados por aí. Certo? Agora aquele que defende essas coisas não é teórico da conspiração, não. O mundo tá perfeito, tá uma beleza o mundo, irmãos. Ó, vamos lá. O mundo é maravilhoso, vamos viver o mundo. É, que nem diz o nosso amigo Ivan Maia aí, que eu só não concordo com a forma que ele às vezes fala palavras de idiota e isso, aquilo para as pessoas, mas de resto eu concordo com ele tudo. Aí ele fala, e ele é gestor empresarial, o homem é inteligente. Aí ele fala, a pessoa assim, país do futebol, tem carná, vamos pular, oh, carná, país do futebol. Enquanto as coisas comendo solta aqui, a corrupção comendo solta, não, eu não vou olhar para isso, eu vou viver minha vida, a vida passa, senão eu vou morrer, tal, vai. Então é isso que é ser patriota, que igual muitos falam aí. Você não é patriota, tem que voltar, tem que voltar. Pra quê? Pra botar corrupto lá dentro? É isso que é ser patriota? Pra botar pedófilo? Pra botar pessoas que vai pregar ideologias de gênero para os nossos filhos? É isso? É isso que é ser patriota? Aqui, ó, tá? Aí veio o Ivan Maia e fala... Carná, o que importa é ser feliz. Eu sou feliz. Eu sou feliz. O que importa é o amor. Amor, é tudo amor. Não é o amor que vem da palavra de Deus. Não é o amor da verdade bíblica. É um amor distorcido, é um amor permissivo. Não pode confrontar o pecado, porque a palavra ela não condena-se diretamente, ela não ensina você a condenar o pecador, que todos nós somos. Certo? Nós estamos na luta contra a nossa carne pecaminosa, mediante o Espírito, mediante a palavra. Certo? Mas Deus condena o pecado, sim. E eu vou ler um versículo aqui para vocês e vou ler aqui, ó, no monitor da televisão para vocês verem. Agora, lógico que vai ter quem não quer saber da verdade bíblica. Por isso que muitos aí, quando eu faço vídeo de algumas palavras confrontadoras, que me confrontam também, faz eu me refletir na minha mente e mudar o meu caráter, melhorar como ser humano, como pessoas, como indivíduo, como cidadão, seja ele de qualquer nação, certo? A palavra de Deus faz isso com a gente, transforma a gente em uma pessoa melhor.
Não, a pessoa não quer, porque ela só quer o mel. Ah, você pode, você consegue, você vai ter empresa. Esse é o evangelho aí que a pessoa quer, né? Você é o máximo, você é joia rara, você é isso, você é o egocentrismo, é o homem no centro, não é Deus não, é o homem no centro. O homem é maravilhoso, é lindo. Ó como a evolução humana, ó como o homem tá. Tô vendo a evolução, tô vendo aí com essas malignidade toda aí, o homem está evoluindo bastante, tô vendo. Parabéns, homem. É ser humano, viva o ser humano. O ser humano está indo para desgraça, sem nem perceber, está indo para o buraco. Certo? Eu não estou generalizando, estou falando desses aí, de alguns que estão dormindo. Tem uns que não fazem essas coisas, mas estão dormindo, estão acreditando que tá tudo maravilhoso, não toma uma posição, não luta contra isso de alguma forma. Não é só lutar. Cada um no seu dom, gente. Cada um vai. Aqui a gente tem o canal, a gente que tem canal vai falar. Meu canal é pequeno, mas mesmo assim eu falo. Eu não deixo de falar, não desisto, entendeu? Mas tem outros aí que Deus levanta que tem milhões de seguidores que apontam essas coisas aí, entendeu? Então, outra coisa que eu vi falar sobre isso, que parabéns pro Felca, ele foi um cara corajoso sim, a gente admira a atitude dele, só que isso vai ser usado pelo governo da esquerda, infelizmente, porque é ele que está no poder, porque aí eu já vi falar, eu acompanho as coisas, irmãos, eu não fico, por isso que eu nego a mim mesmo, a minha vontade de me divertir às vezes, não que eu não divirta um pouco às vezes, sim, mas eu fui chamado, eu tenho um chamado, como outros irmãos têm, para morrer para este mundo, para viver para Cristo, para viver para a verdade, para alertar outros do que está acontecendo nesse mundo e do buraco que vai, esse mundo vai se enfiar, ainda mais o Brasil, certo? É que nem o Lula agora pegou, porque isso daí já era para ele ter visto há muito tempo, ok? Muitas pessoas já denunciaram sobre isso e o PT foi contra e não tomou decisão nenhuma. Eu não estou defendendo direita nem partido de Bolsonaro nenhum, certo? Porque também pode ser que ele faria a mesma coisa também se estivesse no poder. Mas o fato é que Bolsonaro não está mais no poder, quem está no poder é Lula. Aí ele fala extrema direita, mas extrema esquerda não tem, só tem extrema direita. Extrema esquerda não existe. Acorde, irmãos. Então, que acontece? O homem, o outro lá, não tá no poder. Ele tem uma certa influência pequena? Tem, mas não grande coisa assim, não. Aí o outro que tá no poder joga a culpa pro outro que já não tá. A culpa é dele, quem tá no poder é ele, cara. Ele que tem que resolver as coisas do Brasil. Ele não quis chegar aí? Chegou, tá aí. Quando eu profetizei, falei que Lula ia ganhar, que Donald Trump ia ganhar a eleição, para as profecias bíblicas cumprir, eu sou biruta, sou teórico da conspiração, porque as ideologias mudando tem que vir. Porque esses caras tudo aí são filhos do outro. Leva o nome de Deus, fala de Deus, que nem esse tal aí que foi denunciado aí, eu não vou falar nem o nome, que o Felca denunciou, que alicia crianças aí e ensina essas coisas, a adultização de crianças. O que acontece? Ele falou em nome de Deus, ele falou em Deus. Como é que o cara tem coragem? Isso daí, Deus falou que ai daquele que chamou o nome dele em vão, o nome de Deus e sujeira, que Deus não aprova. E eu vou provar que Deus não aprova nada disso aí. E aí, esse nosso dirigente se aproveitou para poder defender os direitos das crianças. Sendo que isso daí, ó, já vem sendo denunciado, ó. E ele não tomou atitude nenhuma. Sabe por que agora ele se manifestou? Falou que vai defender as crianças? Mentira! Ele se manifestou para coibir o que a gente fala na internet contra as corrupção que está no mundo, da corrupção dele, quando critica as atitudes deles, dos corruptos, das decisões. Porque se há democracia nesse mundo, que é uma falsa democracia, certo? Que fica aí todo mundo acreditando e falando, defendendo uma democracia fajuta, mentirosa, porque nós estamos vivendo uma ditadura velada, certo? Porque você não tem liberdade de expressão, de expressar, você não pode ofender a pessoa, xingar de palavrão, de nomes de baixo escalão, de tudo. Mas você tem o direito, se aquele que a gente vota e coloca ele lá é para serviço da sociedade e a sociedade não pode cobrar ele nem reclamar se ele está fazendo coisa errada e está nos prejudicando? Como não pode? Cadê a liberdade de expressão? Cadê? Não tem mais. Os nossos vídeos são derrubados. Entendeu? O meu nem tanto, porque o meu não é monetizado, mas dos irmãos aí que estão denunciando essas porcalhaiadas aí, vai derrubar. Por quê? Antes a gente criticava
os outros partidos, ninguém derrubava o nosso vídeo. Agora esse daí quer derrubar. Aí trouxe até o chinês lá para derrubar os vídeos. Aí ele tá aproveitando essa denúncia do Felca. Eu não tô falando que o Felca tá mancomunado com o direita, nem com o esquerda. Eu não tô falando, não sei. Não conheço o Felca pessoalmente, tá? Eu conheço ele das redes sociais aí. Eu sei que ele faz programas de piada para desestresse e tudo mais. Ele fala algumas verdades também, né? Ele tem lá o jeito dele, né? Não conheço ele pessoalmente, mas não posso falar da pessoa dele. Mas que o governo tá usando essa história para poder coibir o que se fala na internet, não coibir a adotização, nem coibir, nem punir os pais que se presta a colocar os seus filhos nessa posição, nem pegar e punir os pedófilos. Ele não vai atrás disso, ele vai aproveitar isso aí para poder calar a boca de quem está denunciando as corrupção, quem está denunciando as coisas erradas, quem está falando da parte da Bíblia, certo? Que vai ser punido. O vídeo tá toda hora caindo aí dos irmãos, né? Vídeos são bloqueados para mim, eu quero ver coisas, porque eu procuro informação descentralizada. A mídia, ela é vendida, não toda ela, mas quase todos, 90% da mídia é vendida, irmãos. Ela recebe cotas do governo para falar o que o governo quer, manipulada. Você tem que buscar informação descentralizada dos irmãos que estão pregando as verdades aí nas redes sociais. E mais as pessoas não acordam para isso. Então isso daí é uma tremenda manipulação que está acontecendo. Entendeu? É uma manipulação dos infernos para levar as pessoas para o engano. Entendeu? Então, tem que denunciar essas coisas mesmo, que as crianças são vítimas, nossos adolescentes aí estão sendo erotizados. Agora eu vou falar uma coisa aqui da palavra, vou ler uma palavra para vocês verem aqui se eu estou exagerando. Quando eu falo, desde os anos 90, eu sou fã dos anos 80, eu nasci em 1977. Eu gosto de músicas, falo para as pessoas, ver a letra das músicas, né? Ler as letras da música antes de ficar ouvindo certas músicas. Não tem nada a ver. Quem tem a mente preparada, os adultos não tem nada a ver, mas os adolescentes vai sendo formada a mente deles. Entendeu? Que tipo de adolescente a gente está vendo hoje aqui, de adulto que a gente está vendo outro, medrosos, covardes e ainda se afeminando. Não, nada contra, não é preconceito. Eu tenho conhecido homossexual, respeito eles, irmãos. Mas, respeito eles, mas o que acontece? A gente não pode, porque a Bíblia condena. A gente não pode, irmãos, como que eu posso falar? Aceitar essas coisas aí como se fossem normais. A gente tem que respeitar, sim, as pessoas, seja o homossexual, a opção deles, né? As ideologias dele lá para a vida deles, mas eles não têm que convencer as crianças desde pequena a aceitar essas coisas e fazer essas coisas e praticar essas coisas, certo? Olha o que a Bíblia nos diz aqui, ó. Vou ler. Carta aos Romanos. Procure aí. Eu quero ver se alguém tem coragem de ir na Bíblia e procurar a Carta aos Romanos aqui, ó. Nesse versículo que eu vou citar. E eu vou mostrar ali para falar que eu tô inventando, ó. Cadê aqui, ó? Carta aos Romanos, capítulo 1. Presta atenção aqui, ó. Capítulo 1, versículo, a partir do versículo 18, ó. A ira de Deus contra o pecado. Não, Deus, primeiro, dizem aí os outros, né? E principalmente alguns cristãos. Deus não se ira, não. Deus é só amor. O que a Bíblia diz aqui, ó? Carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus contra o pecado. A ira de Deus não é contra o pecador. Ele quer salvar o pecador do pecado. A ira de Deus é contra o pecado que entrou no mundo na nossa vida. Perdão, nossa. Tô comendo cabelo aqui. Então, na nossa vida. Entendeu? Que acontece? Ó, vou ler aqui a carta aos Romanos, ó. Versículo 18, capítulo 1. Porque o céu se manifesta, ó, porque do céu se manifesta a ira de Elohim, ou Adonai, ou Yahweh, não importa a nomenclatura que vocês querem usar, de Deus sobre, vou colocar de Deus para vocês entenderem, de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, ó, os homens que cometem a impiedade e a injustiça, que detém
a verdade em injustiça, ó. Detém a verdade em injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, ou seja, a natureza, as coisas que Deus criou, né? Pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, ó. Não glorificaram, não deram glória a Deus, deram glória a eles próprios, ó. Não deram glória a Deus. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e seus corações insensatos se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, olha, dizendo sábios com a sabedoria do mundo, né? Não importa o que a palavra de Deus diz, o que importa é o que a ciência diz, é o que a mídia diz, é o que os governantes dizem, a sabedoria do mundo, essa importa. Fizeram-se loucos, e os loucos somos nós, né? Então vamos lá. Dizendo-se sábios, fizeram-se loucos. Cadê aqui? Sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível. Aí, ó, adoram mais o homem corruptível do que Deus incorruptível. Fizeram a semelhança de homem corruptível. E de aves e de répteis, tem muitos que adoram animais, né? No lugar do Criador. Adoram as coisas criadas, né? E de aves e de répteis, quadrúpede e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências, quer dizer desejos, né? Concupiscência de seus corações, a imundícia, para desonrarem a seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Olha aí, mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Vamos dar sequência aqui? Por isso Deus os abandonou, ó, o Senhor os abandonou a paixões e fome, por até as suas mulheres mudaram o uso natural, contrário à natureza, e semelhantemente também os homens deixaram o uso natural, a mulher se inflamaram em suas sensualidades um para com os outros, para com os outros homens, com os outros homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importam de ter conhecido, como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus o entregou a uns sentimentos perversos para fazerem coisas que não convém, estando cheio de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de invejas, homicídios, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, ou seja, né, traidores, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, o que tais coisas praticam. Não somente as fazem, mas também consentem o que as fazem, consente os outros a fazer.
Tá vendo? Então, isso aqui é o juízo de Deus. Entregar as pessoas as malignidades delas. Porque elas não quiseram andar no caminho do Senhor. Elas mudaram a glória de Deus, a adoração ao homem corruptível. E os homens se infamaram uns com os outros e as mulheres uma com as outras. Ó, não mudaram a ordem que Deus criou as coisas? Então, aí tem essas aberrações aí de sexualizar as crianças, tirar a pureza dela. Cristo falou que ai daquele que escandalizar um daqueles pequeninos, que era melhor que eles pegassem uma pedra, enrolasse na corda e enrolasse no pescoço e jogasse no mar. Porque no dia do juízo, que as pessoas duvidam que vai vir, e já tá, os sinais já tá todo aí, só duvida quem não quer crer na palavra, quem é o falso cristão, quem é o mentiroso, quem é o anticristo. Hoje eu vim denunciar mesmo, e quem não quiser ouvir, tape seus ouvidos, continue na imundiça, continue na perversidade, continue se enganando, continue na ilusão. É isso que vocês querem? É isso que Deus dá para vocês. Por não amarem o amor da verdade, de 2 Tessalonicenses, Deus vai enviar a operação do erro para que creiam na mentira. E sejam julgados todos aqueles que não creem na verdade. Não sou eu que estou declarando, é a palavra do Senhor. Tá? Leia aqui, tem medo de ler? Tá escrito aqui. Eu estou falando para esses, não estou falando para quem anda na moralidade, na correção, quem quer mudar de vida, quem quer se arrepender dos seus pecados, quem já se arrependeu, quem entregou a vida para Jesus verdadeiramente. Não estou falando para esses, eu estou falando para esses outros aí que quer derrubar a Bíblia, quer falar que a Bíblia não é a palavra de Deus, que quer proteger esses criminosos aí, que quer proteger ideologias mundanas, que quer defender o amor sem confronto com o pecado, que quer defender, né, que Deus não vai pedir conta de nada, que pode viver em pecado porque Cristo já morreu. Então é esses aí que eu tô falando, é para esses. E pode espernear, levantar a perna para cima, xingar, fazer o que quiser aí, tá? Agora eu vou ver a última parte aqui escrita. Vocês vão falar que eu tô inventando, já que sei, alguns não querem comparar com a Bíblia, ó, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui a gente mostra, aqui a gente prova, não tem Assim conversinha como não. tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que Primeiro crê, do judeu, ó, depois do grego. de todos. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio Justiça ao de fim Deus, não é pela dos fé, homens, tá? como está Confie escrito, justiça dos homens, o confie. justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus Ó, a ira de Deus, não tem ira não. e Ó, injustiça dos ó, homens que ó, suprimem a verdade não se convertam pela não. injustiça, pois o que de Deus se Vai pode vivendo nas obras do conhecer maligno, é vai. manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Hoje eu tô Pois, repreendendo desde mesmo, a irmão. Tô criação chamando a do atenção. mundo, os O bem atributos daqueles que querem invisíveis mudar de Deus, vida. seu eterno poder Ó. e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Ó, indesculpáveis, Porque, ó. tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Acabei de ler, ó. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Olha aí. Dizendo-se sábios, Fizeram tornaram-se loucos. e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de Aí, pássaros, viu? quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou Ó, à impureza Deus sexual, entregou. Ó, aí, ó. segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Tô Trocaram falando a verdade coisa, sou de eu que tô Deus pela inventando. mentira, Ó, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. aí põe o nome de Por Deus em causa sujeira e disso, fala que é de Deus Deus. os Qual Deus? entregou Deus a desse século, paixões Satanás? vergonhosas. Só se for. Até suas Porque mulheres Deus não manda trocaram fazer essas suas coisas, não. relações sexuais naturais por outras, contrárias à Olha lá. natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com Deus as é amor, mulheres ele aprova e isso, se ó. inflamaram Olha, de paixão Deus tá provando. uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos
o castigo merecido pela sua perversão. É por isso que vem as Além doenças do aí, mais, visto que contagiantes. desprezaram o conhecimento de É isso Deus, aí, a verdade tem que ele ser os dita. entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora Sem conheçam o amor pela justo família, por decreto quê? de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não A somente morte eterna, ele continuam a quer dizer aí. praticá-las, A mas condenação. também aprovam Não aqueles que querem as se converter. praticam. Deus dá a oportunidade das pessoas se converter. Tá, irmãos? Deus tá dando, tá usando muitas pessoas para falar de Deus, da obra que Cristo fez por nós na cruz, mas as pessoas não querem, ela quer continuar no pecado. Ah, Deus é amor, aí o amor de Deus aí, ó. Ah, por isso que muitos falam, eu não creio na Bíblia, eu não creio no Deus da Escritura, o meu Deus é outro. Sim, o Deus desse século, só se for. É verdade, é verdade. Pode se afastar do meu canal, não ver mais quem não quiser ver. A gente tem que pregar o amor, sim, mas o amor que vem de Deus. Eu tenho vídeos aí meu que é com mansidão, que é calmo, mas hoje aqui é um vídeo sério, tá? Estão aliciando nossas crianças, tá? O Satanás ofereceu o reino desse mundo para Cristo. Cristo falou, mas provei, não, criar no único Deus verdadeiro. Rejeitou o que Satanás ofereceu desse mundo para ele. É assim são os verdadeiros cristãos. Esse mundo aqui, a gente mortifica a nossa carne. Nós temos que ser mortos para esse mundo. Esse mundo é do maligno, já é do maligno. Esse mundo já foi contaminado. Só vai melhorar quando Yahshua voltar e destruir com tudo isso. Até lá, o mundo vai de mal a pior, a religião vai ser corrupta, os governos vão ser corruptos, não vai ter mais justiça de homem aqui na terra, vai ter um ato ou outro sim que vão defender a justiça, pessoas de Deus, mas o que vai operar aqui é a injustiça. Pessoas de bem vão ser presas, vão ser punidas, vão perder canal no YouTube, vão ser punidas de várias formas, perseguida, injuriada, o certo virou errado e o errado virou certo, não tem mais moralidade, imoralidade para todo lado, depravação, o certo é isso agora. E aí de quem falar aí, ó, cala a boca, vai vir a lei aí do chinês aí, a ditadura, ó. Você não pode falar do governo que faz corrupção, você não pode falar da imoralidades, depravação sexuais, você não pode, o funk vale, essas músicas aí que vem desde a época dos anos 90 com o negócio de seguro-tchan, de boquinha da garrafa, fazendo a mente das crianças, hoje cresceram aí tudo depravados, tudo com imoralidade sexual, nossas crianças aí com pedofilia, tem adolescente que até gosta, a jovenzinha que até defende esses caras que ensinaram essas coisas pra ela. Eu já vi criança de 6 anos com o celular na mão, ouvindo funk profano e a mãe deu o celular e dando risada e gostando, enquanto a música tava botando a mulher lá embaixo, chamando a mulher de nome que eu não posso nem pronunciar aqui, irmãos, certo? Vocês acham que isso tá certo? Então continue, Zezinho, como diz minha avó, continue, é esse mundo mesmo que vocês querem, não tô falando vocês aí, tá? Isso aqui é para abrir os olhos pra gente se levantar contra essas ideologias. Para quem quer, quem é cristão verdadeiro, quem gosta da moral, da ética, do bom costume, né? Quem quer andar no caminho certo, pecadores todos nós somos, irmãos. Mas nós temos que lutar contra os nossos desejos carnais. Tem que lutar pela moralidade, pela correção, pela honestidade, pela paz, pela família, porque então, o diabo está destruindo a família aí, destruindo o casamento, aliciando crianças, ideologias de gênero, para poder não ter mais, crescer e multiplicar. Agora não é mais crescer e multiplicar, mata o feto dentro da barriga. É isso, é verdade mesmo, pode punir o meu canal aí quando quiser, seus bandos de urubu, seus corruptos dos infernos. É isso aí mesmo, eu tenho que aproveitar o momento que eu posso falar, porque nossas bocas vão ser caladas daqui a pouco. Mas nós vamos lutar até o fim.
E força aí, meus irmãos, que estão aí no canal do YouTube pregando essas coisas. Força aí, não tenha medo não. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Enquanto nós tivermos a oportunidade de ser movido por Deus, pelo Espírito Santo, vamos denunciar as coisas erradas aí. Tá bom? Se inscreva no canal que quer se inscrever. Badalhe o sininho de todas. Bem-vindo a novos inscritos. E compartilhe esse vídeo, irmão, para chegar a mais pessoas. Vamos ser forças, resistência, lutar contra esse sistema aqui. Porque já tá o sistema do anticristo, as leis já estão mudando já. O iníquo tá na Bíblia. O iníquo, quando vier, vai mudar o calendário, as leis e os anos. Ele já fez isso, já tá fazendo e ninguém tá vendo. Certo? Só tá vendo os dispersos. Os despertos estão vendo, mas tem muitos aí que são enganados. Então, ó, diversão, vai criar lazer, vai se iludir com o mundo, enquanto isso eu engano vocês, seus idiotas. É isso que o governo faz, que a mídia corrupta faz, é isso. E a pessoa vai porque quer, porque não quer estudar essas coisas, para poder estar vigilante, para poder não cair no engano. Vão se perder todo mundo. Né? Esses daí que não quer saber de Deus, não quer saber da palavra, não quer saber de nada, só quer saber de pecaminosidade, só quer saber dessas imundícias aí. Então vai fazer o que, né? O mundo, ele está se caminhando para a perdição, né? Vamos agarrar com o mundo, com as ideologias mundanas e abraçar o que é errado e pronto, é o caminho que está aí no mundo. Felizmente. Por isso que vai ser destruída as obras que os homens estão criando aqui. Porque estão destruindo a família, estão destruindo a moralidade, estão destruindo o que é certo, estão querendo implantar o reino da besta na terra. Então é esse. Até o próximo vídeo. Vou gravar outro vídeo sobre isso e baseando com outros irmãos. Tá? E denúncia neles. É isso aí mesmo. Fui.